bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos as Escrituras e procuramos compreender a proposta que Cristo nos deixou como estilo de vida, como caminhada, uma proposta que é em conformidade com aquilo que Deus tem para a criação. Então, por aqui nós procuramos compreender o que Ele deseja, que nós venhamos ser no mundo, a nossa expressão como seguidores de Cristo, sempre olhando para a palavra de Deus, sempre procurando entender a partir das Escrituras o que Jesus tem para as nossas vidas, levando em consideração nós, homens e mulheres do século 21 e as problemáticas e os desafios que nós enfrentamos. Então, por aqui nós buscamos descomplicar a Bíblia. Eu busco também deixar aqui para vocês um incentivo para vocês lerem a palavra de Deus, fazerem as suas meditações, as suas reflexões, procurarem vocês, por vocês mesmos, ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para a vida de vocês, porque pessoalmente falando, com certeza Ele tem algo especial para entregar, para que vocês sejam luz aonde vocês estão, aonde vocês trabalham, onde vocês estudam, na família de vocês, no meio dos amigos e das pessoas que vocês amam. Então, isso é algo que eu não posso trazer aqui a não ser o incentivo para que vocês busquem respostas no Senhor, porque com certeza Ele vai ter resposta, consolo, conforto, orientação para a sua vida pessoal. Por aqui, como eu gosto de dizer, é simplesmente a cerejinha do bolo, o que nada substitui o seu devocional, as suas orações, a sua meditação nas Escrituras. Isso é pessoal e cabe a você cuidar e cultivar do seu relacionamento com Jesus. Dito isso, eu quero fazer a segunda parte aqui da análise do filme Não Se Preocupe, Querida. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu convido você a assistir, porque lá nós conversamos sobre o contexto, sobre dois tipos de narrativas. A narrativa contada, que fala sobre a história do filme, e a narrativa contextualizada, que leva em consideração aspectos de datas, aspectos relacionados com a produção, com a equipe que trabalhou ali, seja na direção, seja na roteirização, o que nos é pertinente entender, saber, para compreender a proposta do filme. Então, se você não assistiu, eu convido que você volte lá e assista, porque vai enriquecer e muito a nossa discussão por aqui. Hoje vai ser muito especial porque nós vamos fazer análises e uma interpretação específica dos personagens, vamos trazer algumas falas que foram ditas ali no filme, algumas cenas importantes, o que vai nos dar um entendimento maior do que está sendo dito ali, não só nas linhas, gente, mas nas entrelinhas da narrativa. Isso é importante para nós. Então, eu convido você a fazer a sua oração, pedir para o Senhor, Senhor, me dá discernimento, me dá entendimento da minha realidade, para que eu possa compreender o que vem de Jesus, o que combina com Jesus, das coisas que não combinam com Jesus e que não tem nada a ver com a proposta do reino de Deus e a mentalidade de Deus para as nossas vidas. Então, há uma forma de ser, há um estilo de vida que é aprovado por Deus, gente. E nós estamos em busca, nesta vida aqui, terrena, de sermos aperfeiçoados. Essa é a obra do Espírito, é isso que Ele está fazendo em nós. Por isso que nós estamos aqui, para treinar aquilo que Deus tem derramado, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem derramado sobre as nossas vidas. O dom de discernimento. Então, vamos treinar. Vamos fazer como na academia, vamos exercitar este músculo, porque ele vai se desenvolver, ele vai se aperfeiçoar. Antes da gente começar, eu quero deixar aqui uma leitura para você. Vou fazer um vídeo à parte sobre esse assunto, sobre essa parte das Escrituras, mas eu queria que você lesse Gênesis 3, porque ele vai nos dar um plano de fundo, uma sustentação para tudo que nós vamos conversar aqui hoje. Então, leia Gênesis 3, lá fala sobre a queda dos seres humanos, a sua desobediência com relação à orientação de Deus no Jardim do Éden e as consequências disso, tanto para o homem, para a mulher, quanto para a serpente. Então, isso vai ser muito importante para nós entendermos como a humanidade está, nos dias de hoje, em sua natureza, viva aqui. Então, qual é o contexto espiritual que sustenta a nossa realidade hoje?
tendo em mente que nós precisamos levar em consideração que há uma queda e há consequências para a transgressão dos seres humanos, a carnalidade dos homens, gente, o pecado, a morte que entrou no mundo por meio da desobediência dos seres humanos tem as suas consequências. E isso aqui está presente no filme e eu vou contar isso para vocês hoje. Eu vou mostrar nos personagens, nas falas, nos questionamentos deles, como essa questão espiritual se mostra. Tendo em mente que nós estamos falando sobre um filme que traz como mote, como temática principal, a subjugação feminina. Isso nós conversamos no vídeo anterior. Há um problema ali sendo relatado. Nós temos um problema e uma solução. O problema em questão com a personagem Alice, a personagem principal, é que ela está enclausurada, ela está presa. E por conta disso, sem saber como, nem porquê, sem ter um entendimento racional desta prisão, ela nos seus delírios, ela sufoca, ela sente falta de ar, ela sente-se afogada, presa, tolhida, e isso vai se mostrando e vai sendo sintomático nos delírios dela. E como a resolução é a libertação feminina. Então nós temos um filme muito feminista, um filme extremamente dado, claro nesse aspecto e nesse assunto. As mulheres precisam de libertação, elas precisam ser libertas. E o que isso tem a ver com o mundo espiritual? O que isso tem a ver com a Bíblia? Nós vamos ver isso hoje, mas eu preciso que você faça a sua leitura. Então, se for o caso, pare o vídeo agora, faça rapidinho, não é muito longo, o capítulo 3 de Gênesis, mas faça essa leitura para você ter um entendimento dos eventos ali relatados. Depois que nós terminarmos essa conversa, eu vou fazer um vídeo estudando com vocês. Se vocês quiserem esperar, nós podemos fazer isso juntos. Mas como nós conversamos, a sua leitura não é impossibilitada. E o que eu trago aqui para vocês é só a cerejinha do bolo. Com certeza, a revelação do Espírito, especialmente para a sua vida. Então, dito isso, eu quero dividir o vídeo de hoje em 5 partes. E nós vamos fazer algumas análises com muita paciência, com muita calma, sobre os personagens. Nós vamos falar sobre alguns personagens, algumas falas deles, o clímax da história, da narrativa, o plot twist, que é aquela reviravolta, aquela virada, e o desfecho da narrativa. Então vamos lá. Vamos começar, eu quero trazer com vocês a apresentação do filme, como começa a cena, a primeira cena e a introdução da personagem Alice, que vai ser o foco aqui da nossa conversa. É nela, gente, que a história gira em torno dela. Então ali a narrativa sendo construída em torno desta personagem, nós vamos entender por quê. Vamos lá. A primeira cena, ela é utópica, né, gente? Nós estamos falando de um jantar com casais de amigos que estão, de certa forma, embriagados, muito felizes. É o casal perfeito, então Alice com Jack, o seu esposo, e mais um grupo de amigos que trabalham na mesma empresa e que moram no mesmo bairro, na mesma região, que foi especialmente construída para os funcionários dessa empresa que se encontra no meio do nada. Uma comunidade de funcionários da empresa ou do projeto Vitória, criado por Chris Pine. Então nós estamos falando de Frank, que criou, idealizou, é a mente por trás do projeto Vitória. Então isso é importante para nós. Nós precisamos ter em mente que Frank, ele é uma alegoria para o Criador. Ele é o Criador da história. Ele representa uma autoridade ali no meio desses amigos, desses funcionários. Frank é um homem branco que, de certa forma, no seu discurso, eu vou mostrar isso para vocês, machista, que representa esse autoritarismo que vai ser descoberto. Então, quando você assiste o filme todo e você volta para assistir de novo, nós precisamos já, com essa informação, analisar cada fala dele, porque tudo que ele diz, a forma como ele se comporta, vem para reforçar
um papel que no final nós vamos descobrir como opressor, autoritário, criador de uma proposta, de um estilo de vida. Ele é o idealizador de uma comunidade, gente, feita por homens, isso aqui trazendo o desfecho do filme, né? Ele é o idealizador de uma comunidade de homens que querem um outro estilo de vida diferente do que se vive no século XXI. Então ele traz esse aspecto nostálgico da década de 50 dos Estados Unidos, onde os casamentos, isso é uma crítica, né? Isso é irônico. Então é como se os casais ali, aos olhos dos homens, homens mesmo, sexo masculino, fosse o ideal de sociedade, e há uma tentativa de retorno para isso com a opressão feminina, ou seja, a subjugação, homens do século XXI que montam uma comunidade virtualmente falando para voltar numa ambientação da década de 50, onde aos olhos deles ali era perfeito, a mulher ficava em casa. Então, o que nós estamos vendo aqui na apresentação é a amostragem do que, na visão dos homens, é algo perfeito. É algo que nunca deveria ter se perdido, que é o que é. E aí a gente já entra aqui na rotina desses casais. E você vai ver cenas se repetindo iguais algumas vezes para realmente dar essa sensação de rotina, de repetição. E ao longo do filme, gerando até uma sensação de tédio, de nossa, de novo isso, olha como ela está presa nessa rotina. Então, do que se trata aqui? Nós temos as mulheres que ficam em casa. Então a primeira cena é esse grupo de amigos celebrando, super felizes. Depois você tem a apresentação de uma rotina. Então a Alice, ela levanta, ela prepara o café da manhã para o marido, que se arruma para ir para trabalhar. Ela está lá para servi-lo, ela está lá para cuidar dele em todos os aspectos. Então, como eu falo para vocês, há muita ironia, né? Há uma crítica em forma de ironia ali colocada. Por exemplo, a mulher serve para servir o homem, né? Sexualmente falando, de alimentação, fazer sua comida. Então, ela traz ali, a diretora e a roteirista, uma concepção satírica, crítica, de uma rotina da década de 50, da mulher ideal, que na visão delas nada tem de ideal. E que no final a gente vai entender como uma prisão, gente, como algo fantasioso, ilusório, totalmente opressor, que limita e impede a mulher, no caso a Alice, de escolher o que fazer da sua vida. Então, olha só como é que assistir o filme e depois voltar para ver essas coisas dá um outro significado. Essa é a rotina dos casais. Os homens saem para trabalhar, as mulheres ficam em casa, elas se reúnem, elas vão para a aula de balé, elas cuidam dos filhos. Isso aqui está sendo criticado. Outro ponto importante que eu quero trazer para vocês é a personagem Alice, especificamente em alguns pontos sobre a vida dela. Primeiro de tudo, há uma curiosidade desde o início na Alice. E isso, ao seu entorno, começando do esposo Jack, é visto como algo ruim ou chato, uma imaturidade. Ela se comporta, gente, como uma menina mimada e fútil. Nas suas conversas ali com ele, falando de coisas, por exemplo, da vizinha que jogou tênis com ela, segurando o copo de uísque na mão e na outra mão jogando a raquete, e ela não derrubou nada de dentro do copo, e como aquilo era sexy. Você vê um assunto, e a ideia e as expressões da atriz mostram uma mulher boba, patética, imatura. E nessa imaturidade, ela é curiosa. Então, sabe aquela curiosidade das pessoas que incomodam? Ai, larga a mão de perguntar essas coisas, não é da sua conta. Então, a Alice, ela tem ali um narizinho, um olfato investigativo. Ela percebe as coisas e ela quer entender do que se trata.
A vida sexual do casal é muito interessante essa parte, porque ele traz um aspecto ambíguo. Ao mesmo tempo que o homem ali, Jack, ele é sempre colocado na posição de quem está proporcionando prazer, ao mesmo tempo há uma imposição, você tem essa ambiguidade, né? Uma sensação de que ela é obrigada ao prazer com ele. Então, ela se torna, por exemplo, a primeira cena de sexo, ela se torna, gente, a janta ali. Literalmente, eles têm uma relação sexual em cima da mesa. Então, você tem e ele proporcionando prazer para ela, né? Então, você tem essa cena, você tem a cena também dela pedindo, ela falando, estavam na casa do Frank, na casa do patrão, e ele começa a beijá-la, e ela tenta empurrar ele, falando não é apropriado, e ele insiste. Então, novamente, há uma imposição, nem o sexo aqui, gente, ele na primeira linha parece que uau, é sensacional, perfeito, mas se você for ver e analisar todo o contexto da história, você vai ver que até no prazer sexual ela está tendo uma imposição. Ela não escolhe quando, como, ela fica esperando ele chegar do trabalho com um copo de uísque na mão e ele simplesmente larga o copo, larga o jantar e ele quer ter a relação com ela. Então você tem esse jogo de ambiguidade onde você é obrigada ao prazer e a ceder à relação a qualquer momento. Isso é uma crítica, gente. Isso aqui é uma crítica pela direção e pela roteirista. Ele tá colocando isso aqui negativamente. Então a gente pode achar, você pode ver ali, nossa, que cena, nossa, que casal feliz. Só que não. Isso aqui traz de fundo, de novo, a questão da opressão, da obrigação, do enclausuramento, dela não ter escolha diante do corpo dela, do prazer. Então isso aqui está sendo dito entre as linhas. Outra coisa importantíssima para nós aqui é a desobediência de Alice. Havia uma restrição para aquela comunidade. Os homens saíam para trabalhar, eles iam para o Projeto Vitória, que possuía o seu trabalho, né? Os seus processos, aquilo que eles realizavam no projeto como algo de segredo, não podia ser dito, secreto, eles não podiam falar o que eles faziam lá. E havia uma região ali, daquela comunidade, no meio do deserto, no meio do nada, que eles não podiam ir. As mulheres não podiam chegar lá. Então era chamada de sede, ou então em algumas traduções como QG. E aí, então essa região era proibida. Elas não poderiam ir para lá. Em determinado momento ali se vê um avião caindo, não sei se não fica claro se foi uma ilusão dela, provavelmente porque não tem relatos desse avião depois, então dá a entender que foi algo da cabeça dela. Constantemente ela é apontada como uma menina fútil e de pensamentos rasos. Ela não é muito acreditada no início de tudo isso, entende? Então ela vê esse avião caindo e vai em direção à sede, onde ela não podia ir porque ela viu um avião caindo e ela precisava ajudar as pessoas. Ela subiu uma montanha e por fim ela subiu algumas escadas. Então ela subiu a montanha, ela foi atrás de um avião que caiu. Ela subiu uma montanha, no final dessa montanha havia um prédio ali, né, um edifício, uma construção, onde havia uma escada. E quando ela terminava de subir essa escada, um espelho, uma porta espelhada, ela ia até ali, gente, ela foi até ali. E quando ela tocou, interessante, né, no espelho, ela estava se vendo, quando ela tocou, ela apagou. Então, olha que interessante aqui, nós temos uma desobediência e uma busca por conhecimento, por descobrir a verdade. E há um esforço aí. Então, ela vai correndo, ela sobe e chega exausta, cansada, suando. Isso traz para nós e nos remete ao esforço humano na busca pela sua iluminação. Então, a desobediência aqui, que nós podemos comparar com o que aconteceu no Éden, ela é marcada pela rebeldia de Alice
e pelo seu esforço em ir em busca da iluminação. Isso, gente, é muito presente, essa metáfora da escada que você sobe, os homens sobem, os seres humanos sobem por esforço próprio, é muito presente nas seitas e nas religiões do mundo. Essa busca dos homens de se iluminarem pela busca do conhecimento, pela busca de iluminação. Isso aqui, gente, não tem a ver com a proposta das Escrituras, com a mentalidade de Jesus. Por quê? Porque, na verdade, foi Deus que desceu. Essa é a verdade. Deus desceu dos céus. O próprio Filho desceu para vir ao encontro da humanidade. Então, não é pelo esforço que nós alcançamos a verdade, é pela rendição ao Filho. Então, vocês entendem que são duas disposições diferentes. Uma é o ser humano buscar ser iluminado, alcançar o transcendente, ser até mesmo divino nessa sua busca e nessa sua ascensão ao desenvolvimento do espírito, desenvolvimento de si, esse progresso de aperfeiçoamento humano baseado no esforço. Isso, gente, é a mentalidade do mundo. A mentalidade de Jesus, a verdade que nós, como seguidores de Jesus, acreditamos é que o próprio Deus desceu em forma de homem encarnado, o Filho de Deus, o próprio Deus desceu, andou entre os homens e por conta do seu sacrifício nós somos levados à presença de Deus. Então, essa elevação moral, essa elevação de valores, se tornar alguém iluminado e evoluído, gente, a partir da palavra de Deus, não é por esforço, é por fé e rendição ao Filho. É o Espírito que trabalha em nós e nos leva a subir essas escadas aí, que não é as escadas que o mundo propõe. Então ali Alice, ela está sendo desobediente. Vocês entendem que há uma filosofia ali sendo mostrada, pregada e anunciada, que é uma filosofia pagã, que não condiz com os seguidores de Jesus. A Alice encontrou respostas por ela mesma. Ela foi desobediente, na desobediência dela, ela foi rebelde, ela rompeu com a ordem, tomou as rédeas disso, subiu na força, gente, subiu e encontrou a verdade. Foi aí, gente, é muito interessante isso, porque ela apaga. E no que ela apaga, mostra a pupila, o olho dela, mostra uma gota de sangue. Tem algo ali, se vocês pararem para... algo simbólico, né? O olho como esse sinônimo de saber, de ver, de iluminação, de entendimento. O sangue a gente pode também associar com essa remissão, né? Se a gente olhar a partir das Escrituras, a partir da palavra de Deus, o sangue para nós é o sangue de Cristo, valioso, que nos purifica do pecado e nos justifica dessa desobediência. Então, algo ali está sendo dito, no não dito, no simbólico, no imagético, naquilo que a gente está vendo. Não por palavras, gente, não no discurso dela, mas nas suas atitudes, na imagem, na construção da história da personagem. Então, ela desobedece. Em determinado momento, ela conversa sobre essa experiência com uma amiga dela, que rechaça, né, que tolhe ela, falando, você fez errado, o que você fez? E ela se justifica assim, ó. Então, eu fui lá em cima e eu vi, olha só que interessante, eu fui lá em cima e eu vi. E quando eu toquei, eu vi uma coisa e fui me lembrando de mais coisas e eu ouvi a voz do Frank, que é o criador, olha aí, o criador do projeto. Eu ouvi a voz do Frank e ele está na minha cabeça.
Ela não falou ele estava, eu ouço a voz dele, ela diz assim, ele está na minha cabeça. Então, há um fardo, um peso, uma culpa, de uma responsabilidade, de uma desobediência. Ela fala sobre uma certa perseguição do Criador, porque ela foi lá em cima, ela viu, ela começou a lembrar de muitas coisas e a partir daquilo o Frank tá na cabeça dela, como se fosse uma presença, uma voz que a acusa de ter feito isso. Não é uma voz, ele está na minha cabeça. Não, é dito como algo ruim. Ele está na minha cabeça. Eu fui lá, eu vi. Olha isso, que profundo, gente. Se nós associarmos isso, essa alegoria, esses papéis, Frank como criador, Alice como aquela que está em busca de respostas de verdade, que é desobediente, que vai por esforço atrás das suas respostas. Agora há uma culpa, uma perseguição na sua consciência. O criador do projeto, o líder deles, agora na cabeça dela. Então, do que se trata isso? Vocês entendem como isso é profundo? Depois disso, o bug, né? O curto-circuito piora na cabeça dela. Os surtos começam a ficar muito mais intensos. E como eu conversei com vocês no vídeo anterior, sempre relacionado a sufocamento, a aprisionamento. Então você tem o espelho, ela tá limpando o vidro da casa com o jornal, e esse vidro ele começa a pressioná-la na parede. Isso tensiona a gente, ela está sendo sufocada, ela não entende as alucinações que ela está tendo, porque ela ainda não sabe da verdade daquela comunidade. Isso é uma farsa. Ela em determinado momento ela se passa papel filme. É angustiante, gente. Ela se afoga na banheira. Ela está tendo a consciência do que ela está vivendo ali. O entendimento dela está sendo aberto. Mas na perspectiva de quem fez o filme, ela está numa prisão. Então, mostra a mulher, o papel feminino, como quem está presa, socialmente falando, a um estilo de vida, a uma proposta, a uma moral que elas não querem. Alice não escolheu aquilo. Maternidade, vamos lá, tem muita coisa aqui para a gente conversar. Olha que interessante, a maternidade aqui, pensando mulher e como no feminismo, essa questão da apropriação do corpo feminino é muito marcante. Quando questão de aborto, a liberação sexual, né? Então você tem os métodos contraceptivos, você tem as pílulas do dia seguinte, anticoncepcionais. Você analisar a partir da década de 60, essas propostas de liberação sexual como uma expressão da liberdade das mulheres, você tem aqui um viés, um olhar, uma proposta ali narrativa sobre a maternidade totalmente ruim, onde a maternidade só é proposta, gente, pelo marido, diante do medo dele, desse conflito entre Alice e ele. Então, quando as coisas começam a se tensionar, porque ela começa cada vez mais a se questionar, cada vez mais a confusão entre eles, ela começa a questionar o próprio criador. Ali num jantar com os amigos, ela questiona, ela rasga mesmo diante dos amigos, do chefe, do Jack, os questionamentos dela. Ela começa a atrapalhar. Então, diante disso, o Jack, seu esposo, vem com uma proposta: a gente deveria ter um filho. Nós deveríamos tentar. Antes eles não queriam. Eles colocavam e falaram, né? Falaram isso, que eles não queriam filhos. Depois que as coisas se tensionam, isso é meio clichê, não é? Por isso que a crítica não curtiu muito, porque é um clichêzão. É uma crítica batida das relações sociais, de um viés da realidade feminista,
onde a mulher está presa ao matrimônio, ela está presa ao homem, ela está presa a uma rotina, ela está presa a fazer comida, ela está presa a arrumar a casa, a ter conversas fúteis, ela está presa a fazer qualquer outra coisa e ser tolhida quando ela se interessa por algo que é dos homens. Então, é um olhar, é uma visão de mundo, é uma proposta que está sendo nos apresentada, incluindo a maternidade, como algo que Alice ali também, ela não falou nada, ela foi pega de surpresa e ela não disse não. Ela simplesmente aceitou. Então, ao longo do filme, você também vai ficando ali angustiado com as coisas que essa menina está passando, porque ela só parece que ela não tem muita força ali. É uma menina, e isso é falado para ela com frequência. Você é uma menina mimada, você é fútil, tolhida, gente, nas curiosidades dela. Não parece para vocês essa narrativa, uma narrativa de uma mulher ferida que se rebela e se rebelou com o sexo masculino, olhando para os homens e colocando nos homens, alegoricamente ali na história narrada, como os responsáveis, o marido ali, como o responsável pela prisão de Alice. E ao mesmo tempo que ela se vê aprisionada pelas escolhas do marido, ela se vê subjugada pela liderança de um criador que oprime. E nós vamos chegar nessa análise sobre o Frank, que também vai nos dar um entendimento riquíssimo sobre esse lugar do criador para essa mulher ferida. Então a maternidade, ela vem para resolver conflito, vem para apaziguar as coisas, para tirar o foco do problema, para tirar as lamúrias de Alice da frente da vida desse marido. Tá me atrapalhando, vamos dar um jeitinho aqui? Quero trazer aqui rapidamente para vocês o perfil desse marido, Jack, que inicialmente é uma construção, né, gente? O arco narrativo dele, a história, o desenrolar da história desse personagem. Começa como algo lindo, maravilhoso, o homem dos sonhos, que proporciona prazer para a esposa, trabalhador, esforçado, que sai logo cedo, que pensa no bem da família, que pensa no bem da esposa, que a deseja, que a ama, que tem bons amigos ali, que é bem sucedido no trabalho, que casal perfeito, que marido perfeito. E ao longo dessa história, como eu falei para vocês, há muita ironia aqui, ao longo da história ele vai se mostrando totalmente diferente como um homem fraco, fujão, que é omisso às questões da sua esposa e está mais disposto a obedecer o criador, ao seu chefe, o Frank, do que resguardar a sua aliança com a sua esposa. Ele trai Alice ao entregá-la a tratamento médico. Ele a engana. E ele está mais preocupado na história com o seu desempenho profissional, em galgar lugares na empresa. Sua ambição de crescer é muito maior do que o seu relacionamento e o seu amor por Alice. É esse o desenvolvimento desse personagem. O esposo em conflito, em determinado momento, lá no fim, quando as coisas estão para chegar no seu desfecho, Alice dá um show, como eu falei para vocês, no jantar com os amigos, com o patrão do Jack, e é um fiasco para ela nesse sentido, porque ela é aquela sensação de impotência. Eu questionei aqui e ninguém me deu bola. Muito pelo contrário, ela foi na mesa, na frente de todo mundo, rechaçada pela própria esposa do criador, pela esposa ali, que vem como uma personagem que naturaliza e legitima e doutrina as próprias mulheres ali a obedecer, valida tudo que está sendo feito ali na comunidade. Então, diante dessa crise aí, o ápice da crise deles, ele senta, abaixa a cabeça no sofá, né, e pergunta assim para ela: você está tentando me sabotar? É ou não é a declaração de uma guerra dentro de uma família?
Você está tentando me sabotar? Então entrou ali, gente, o bichinho que destrói casamentos. Ali é a explicitação de um conflito entre homem e mulher, que nós vamos ver lá na palavra de Deus em Gênesis 3, como consequência do pecado, da desobediência dos seres humanos com relação ao Criador. Então, o pecado, ele traz esse conflito entre homem e mulher, entre os casais. É o pecado que proporciona isso. E ali está sendo muito bem explicado e apresentado para nós. Eles entram em conflito a tal ponto do marido, esse homem agora mostrado como fraco, frágil, bobo, marionete do seu chefe, do criador da empresa, naquele momento agora ele está diante dela reconhecendo, eu sinto como se você estivesse contra mim, tentando puxar o meu tapete. Rompeu ali uma ligação, uma confiança, não é mesmo, gente? Isso diz muito sobre verdades espirituais que nós aprendemos nas Escrituras. Terceiro ponto, o papel de Frank na vida desse esposo. E há ali uma amostra de uma competição entre Alice e o Criador. O Frank, ele se coloca entre a relação dos dois. E Alice entende essa competição. Tanto que quando eles vão jantar, Jack ia sentar numa ponta, o chefe ia sentar na outra, ela tira o Jack, senta no lugar dele e encara o Criador. E ela questiona ele. Então, Alice está brigando ali com o Criador porque ela sente que ele está se colocando entre ela e o marido. E de fato, na história ali contada, ele está fazendo isso. Esse é o Criador, a imagem de um Criador que nos é apresentado.